1 Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pineser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tiveram por chefes Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do oriente, até a entrada do deserto desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salcá. Joel foi chefe, e Safão segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade e em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldos de Saron até aos seus termos. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito valentes que traziam escudo e espada e entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 que saíam à peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram presos seu gado, seus camelos, 50.000 e 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 homens. Porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até ao cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram daquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Seni e o monte de Hermon. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome, chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pineser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio de Gozã, até o dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari, e os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abissua, e Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi, e Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote,
Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou a Aitube. E Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Imaás gerou a Azarias, Azarias gerou a Joanã, e Joanã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Amarias, Amarias gerou a Aitube, Aitube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, Salum gerou a Ilquias, Ilquias gerou a Azarias. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. De Gerson: Libni, seu filho; Jaate, seu filho; Zima, seu filho; Joá, seu filho; Ido, seu filho; Zerá, seu filho; Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho; Coré, seu filho; Assir, seu filho; Elcana, seu filho; Ebiasaf, seu filho; Assir, seu filho; Taate, seu filho; Uriel, seu filho; Uzias, seu filho; e Saul, seu filho. E os filhos de Elcana: Amasai e Aimote. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. E os filhos de Samuel: Joel, seu primogênito, e o segundo Abias. E os filhos de Merari: Mali, seu filho; Libni, seu filho; Simei, seu filho; Uzá, seu filho; Simeia, seu filho; Raguias e seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor; filho de Joel, filho de Samuel; filho de Elcana, filho de Jeroão; filho de Eliel, filho de Toá; filho de Zuf, filho de Elcana; filho de Maate, filho de Amassai; filho de Elcana, filho de Joel; filho de Azarias, filho de Sofonias; filho de Taate, filho de Assi; filho de Ebiasaf, filho de Coré; filho de Isar, filho de Coate; filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Simer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E seus irmãos, os levitas, foram postos para o ministério do tabernáculo na casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. E estes foram os filhos de Arão: seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua, seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimaás. E estas foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhe, pois, a Hebron na terra de Judá e os arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libná e seus arrebaldes,
Jatire e Esternoa e os seus arrebaldes, Eilém e seus arrebaldes, Debir e os seus arrebaldes, Yazã e seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrebaldes, Alemete e os seus arrebaldes, Anatote e seus arrebaldes, todas as suas cidades pelas suas famílias foram 13. Mas os filhos de Coate que restaram da sua família tiveram por sorte 10 cidades da meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon. Assim os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes, e deram-lhes por sortes estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, se lhes deram da tribo de Efraim as cidades dos seus termos, porque eles deram as cidades de refúgio, Siquém e seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrebaldes, Joquimeão e seus arrebaldes, Bet-Oron e seus arrebaldes, Aijalon e seus arrebaldes, Gat-Rimon e seus arrebaldes. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, Bileã e seus arrebaldes, estas cidades, os que ficaram da família dos filhos de Coate. Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã em Bazã e os seus arrebaldes, e Astarote e os seus arrebaldes. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrebaldes, e Daberate e os seus arrebaldes, Ramote e os seus arrebaldes, Anem e os seus arrebaldes. E da tribo de Azer, Maassal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes. E Ucoque e os seus arrebaldes, e Rehob e os seus arrebaldes. E da tribo de Naftali, Quedes em Galileia e os seus arrebaldes, Amon e os seus arrebaldes, Quiriataim e os seus arrebaldes. Os que ficaram dos filhos de Merari tiveram da tribo de Zebulon, Arrimon e os seus arrebaldes, Atabô e os seus arrebaldes. E da além do Jordão, da altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto, e os seus arrebaldes, e a Jaza e os seus arrebaldes, e a Quedemote e os seus arrebaldes, e Mefaate e os seus arrebaldes, e da tribo de Gade, a Ramote em Gileade e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, e a Esbom e os seus arrebaldes, e a Jazer e os seus arrebaldes. 1 Crônicas capítulo 7. 1 Crônicas capítulo 7. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Pua, Jazube e Zinron, 4 filhos. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Semuel, chefes das casas de seus pais, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E o filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías foram Mical, Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 chefes. E houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom e Uzi, Uziel e Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, homens valentes, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias segundo as suas gerações, e chefe da casa de seus pais, homens valentes, 20.200. E foi o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeus,
Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissar. Todos estes filhos de Jediael foram chefes das famílias dos pais, homens valentes, 17.200 que saiu no exército à peleja. E Supim e Rupim, filhos de Ir, e Rosim dos filhos de Aé, os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Azriel, que a mulher de Gileade concebeu, porém a sua concubina Síria concebeu a Maqui, pai de Gileade. E Maqui tomou a irmã de Rupim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo, Zelofeade. E Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maqui, deu à luz um filho, e chamou Perez, e o nome de seu irmão foi Serez. E foram seus filhos Ulão e Raquém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Ramolequete, teve a Isrode, Abiezé e Amará. E foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Elada e seu filho Taate. E seu filho Zabade, seu filho Sutela, Iezer e Elade, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou e vieram seus irmãos para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho e chamou-o Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também Alzem Seera. E foi seu filho Refá e Resef, de quem foi filho de Elá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Aladã, e de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã e ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição até Gaza e os lugares da sua jurisdição. E do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, Taanac e os lugares da sua jurisdição, Megido e os lugares da sua jurisdição, Dor e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Os filhos de Azé foram Imna, Isva, Isvi, Berias e Será, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber, Malquiel, este foi o pai de Bizavite. E Eber gerou a Jaflete e a Somer, a Rotão, Suá, irmã deles. E foram os filhos de Jaflete, Pazac, Bimal, Asvate, esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semá, Ai, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elen, Zofá, Imna e Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Suá, Ramefé e Suá, Sual, Iberi e Ira. Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Os filhos de Jeté, Jefoné, Pispa e Ara. E os filhos de Ulá, Ará, Raniel e Rízia. Todos esses foram os filhos de Azer, chefes das casas paternas, homens escolhidos e valentes, chefes dos príncipes e contado nas suas genealogias no exército para a guerra, foi seu número 26.000 homens.